Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é um vídeo para apresentar para vocês a coleção patrística da editora Paulus em capa verde. É uma coleção realmente muito interessante em que estão ali apresentadas as principais obras do período pós-apostólico ou período patrístico da história da igreja. Como assim? Nós temos o Novo Testamento, onde relata os acontecimentos com Jesus Cristo. Depois nós temos ainda os acontecimentos relacionados aos apóstolos e os documentos que esses apóstolos e discípulos escreveram. Ou seja, são os documentos relacionados aos apóstolos e Jesus Cristo ali no Novo Testamento. Com a patrística, nós vemos o que acontece após esse período, né? Especialmente com aqueles que conviveram com os apóstolos, ou seja, os discípulos dos apóstolos e os discípulos dos apóstolos. Então, por isso que eles são chamados de padres da igreja ou pais da igreja, porque eles trouxeram os fundamentos, trouxeram bases de temas que não haviam sido tratados anteriormente. Por isso são temas filosóficos, teológicos que foram sendo debatidos ao longo de vários séculos. Então, esse período pós-apostólico ou patrístico, ele se desenvolve ali por volta do século I, século II e vai até o século VI, VII, alguns classificam como século VIII, enfim. Mas basta dizer que é um período de gestação, de início do cristianismo, onde as bases teológicas estão sendo debatidas e sendo apresentadas em grandes escritores. E é uma coleção realmente ímpar, uma coleção que vale a pena de ser adquirida, mesmo que seja aos poucos, né? Você pode ir adquirindo de exemplar em exemplar até formar sua coleção. São 47 volumes, sendo 43 livros. Né? Alguns livros eles têm mais de um volume, né? Como eu irei mostrar para vocês aqui. Então, sem demoras, eu vou mostrar para vocês cada um dos exemplares e falando um pouco sobre essa coleção. Nós temos aqui primeiramente o volume 1, são os padres apostólicos. Né? Os padres apostólicos são aqueles que conviveram com os apóstolos, né? E por isso eles têm um certo grau de autoridade por terem conhecido e aprendido diretamente com o apóstolo João, o apóstolo Pedro. Né? Então, patrística, padres apostólicos, Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmina, Pastor de Hermas, Carta de Barnabé, Papias e Didaquê. Então são os primeiros documentos da igreja. Né? A edição de cada volume aqui é em capa dura, como eu já mencionei, e tem essa contracapa em verde, e logo que tirado isso, você percebe que há o volume aqui muito bonito, né? Em capa dura, verde, escuro. Né? É em bom acabamento, a diagramação tem uma boa forma de letra grande que eles colocaram, não sei se vocês conseguem enxergar aí. Então é uma obra que realmente vale a pena de ser adquirida, todos esses volumes aqui, né, da coleção patrística. Então, muito bonito na estante, se você também tirar toda essa dust cover aqui. Então, esse é o primeiro volume, apresentando aqui aqueles que estavam logo nos primeiros séculos do cristianismo, que conviveram com os apóstolos e transmitiram suas ideias aqui nesse volume. Né? Então é interessante essa patrística, porque nós conseguimos ver a cronologia da própria história da igreja. Depois, nós temos o volume 2 aqui. São os padres apologistas, são aqueles que apresentaram defesas da fé. Né? Com suas cartas, seus documentos, seus discursos, eles defenderam a teologia propriamente. Então são padres apologistas. Carta a Diogneto, Aricide de Atenas, Taciano Sírio, Atenágoras de Atenas, Teófilo de Antioquia e Hermes o filósofo. Então esse é o segundo volume. Temos também aqui o volume 3, que é Justino de Roma, com a primeira e a segunda apologias, diálogo contra Tifão. Temos aqui o volume 4, que é aí contra as heresias de Irineu de Leão. Volume 5, Ambrósio de Milão, explicação do símbolo, sobre o sacramento, sobre os ministérios, sobre a penitência. Volume 6, Leão Magno, sermões. Volume 7, Santo Agostinho, a Trindade. Volume 8, o livre-arbítrio de Santo Agostinho. Volume 9, que são esses três grandes exemplares aqui. Nós temos a parte 1, a parte 2 e a parte 3, que são os comentários de Santo Agostinho aos Salmos,
Então é uma obra fenomenal aqui que vale a pena de ser lida, né? O comentário dos Salmos por Santo Agostinho em 3 tomos aqui enormes, né? Vocês separam que são várias páginas. Depois temos o volume 10, que é Santo Agostinho, As Confissões. Volume 11, Santo Agostinho, Solilóquios, A Vida Feliz. Volume 12, Santo Agostinho, O Espírito e a Letra, a Natureza e a Graça de Cristo e o Pecado Original, no volume A Graça 1. Temos em seguida o volume 13, de Santo Agostinho, A Graça e a Liberdade, a Correção e a Graça, a Predestinação dos Santos, o Dom da Perseverança, que é a Graça 2. Né? Temos o volume 14, Basílio de Cesareia, Homilias sobre Lucas 12, Homilias sobre a Origem do Homem, Tratado sobre o Espírito Santo. Volume 15, Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Volume 16, Santo Agostinho, dos Bens do Matrimônio, a Santa Virgindade, dos Bens da Viuvez, Cartas à Proba e a Juliana. Volume 17, Santo Agostinho, a Doutrina Cristã. Volume 18, Santo Atanásio, Contra os Pagãos, a Encarnação do Verbo, Apologia ao Imperador Constâncio, Apologia de sua fuga, Vida e Conduta de Santo Antão, Santo Atanásio. Volume 19, Santo Agostinho, A Verdadeira Religião, O Cuidado Devido aos Mortos. Volume 20, Orígenes contra Celso. Volume 21, Santo Agostinho, Comentários ao Gênesis. Esse aqui é um que eu gosto muito de ler e reler. Volume 22, Santo Hilário de Poitiers, Tratado sobre a Santíssima Trindade. Volume 23, São João Crisóstomo, da Incompreensibilidade de Deus, da Providência de Deus, Cartas a Olímpia. Volume 24, Santo Agostinho, Contra os Acadêmicos, a Ordem, a Grandeza da Alma, o Mestre. Volume 25, Santo Agostinho, Explicação de algumas proposições da Carta aos Romanos, Explicação da Carta aos Gálatas, Explicação incoada da Carta aos Romanos. Volume 26, Santo Ambrósio Hexamerão. Volume 27, nós temos aqui São João Crisóstomo, Comentário às Cartas de São Paulo, nesses 3 grandes volumes aqui. Que vocês podem verificar que são grandes volumes que tratam aí desses comentários. Volume 28, Gregório Magno, Regra Pastoral. Volume 29, Gregório de Nissa, A Criação do Homem, a Alma e a Ressurreição, a Grande Catequese. Volume 30, Orígenes, Tratado sobre os Princípios. Volume 31, São Jerônimo, Apologia contra os Livros de Rufino. Volume 32, Santo Agostinho, A Fé e o Símbolo, a Primeira Catequese aos Não Cristãos, a Disciplina Cristã e a Continência. Volume 33, Irineu de Leão, Demonstração da Pregação Apostólica. Volume 34, Orígenes, Homilias sobre o Evangelho de Lucas. Volume 35, Cipriano de Cartago, Obras Completas, volume 1. A editora Paulus não traduziu o volume 2 ainda, né? Só existe o volume 35, parte 1. A parte 2 ainda vai ser lançada pela editora. Volume 36, Santo Agostinho, Sermão da Montanha e Escritos sobre a Fé. Volume 37, Novaciano, A Trindade, Escritos Éticos e Cartas. Volume 38, Orígenes, Homilias e Comentários ao Cântico dos Cânticos. Santo Agostinho, A Mentira contra a Mentira, de Santo Agostinho, volume 39. Volume 40, Santo Agostinho, A Natureza do Bem, o Castigo e Perdão dos Pecados, o Batismo das Crianças. Volume 41, Santo Agostinho, a Simpliciano, réplica à Carta de Parmeniano. Volume 42, Tratado sobre o Batismo, de Santo Agostinho. Volume 43, Santo Agostinho, Retratações. Então temos aqui a coleção completa, como vocês podem verificar. São 47 volumes que estão colocados aí
em ordem, né, que vocês podem verificar. São exemplares em capa dura, com um bom acabamento da diagramação e que trazem para vocês obras imprescindíveis para quem quer compreender o cristianismo, especialmente nesses períodos iniciais. A coleção patrística é uma coleção que vai trazer as bases fundamentais sobre como entender aqueles primeiros cristãos que conviveram com os apóstolos, que aprenderam diretamente com os apóstolos e os discípulos dos seus discípulos, e qual eram essas bases que eles forneciam, os primeiros ensinamentos e tudo isso nessa coleção da editora Paulus. A editora Paulus começou a publicar essa coleção em 95, tendo como inspiração uma coleção, a Saucy Chrétienne, que é uma coleção da França, que desde a década de 40 publica obras relacionadas à patrística. São mais de 600 volumes que esses franceses publicam e até hoje estão publicando, ainda não terminaram de publicar toda a coleção. E aqui é uma coleção inspirada nessa coleção francesa, aqui a editora Paulus nos presenteia com várias traduções e conforme vai passando os anos eles vão lançando novos exemplares, né? Desde 95 eles vão publicando e vão lançando novos exemplares e formando então cada vez mais uma coleção completa da obra patrística. É uma obra realmente que vale a pena você ir adquirindo, comprando nem que seja um por um, até formar sua coleção com os 47 volumes e aprender com os pais da igreja, com aqueles que tiveram as bases, os fundamentos para formar o que nós conhecemos hoje como cristianismo. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda e deixe os comentários o que você acha dessa coleção patrística, se você deseja ter, se você já tem, e que nós iremos analisar ainda essas obras aqui no canal com bastante detalhes, cada uma delas, explicando os pensamentos filosóficos e teológicos de cada um desses grandes autores aqui. E é isso, muito obrigado pela atenção.